Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Você está no canal Palavra de Sabedoria e eu sou o presbítero Rogério Lourenço. Nós vamos ver neste vídeo e talvez num próximo, vou ver se talvez teremos que dividir este estudo que nós vamos iniciar agora em 2 vídeos. Vai ser um pouco diferente, vai ser dois vídeos um pouco maiores, né, do que a gente é acostumado a gravar aqui no canal, porque nós vamos fazer um estudo geral do livro de Números. Então talvez nós vamos dividir este estudo em 2 vídeos. Bom, o livro de Números, ele tem 36 capítulos, foi escrito por Moisés, e o texto-chave do livro de Números talvez seja o capítulo 6, o versículo 24 até o 26, que é a bênção sacerdotal. É a bênção que Deus ordenou que abençoassem os filhos de Israel. Lá no capítulo de número 6, o versículo de número 24, Deus fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim vocês abençoarão o povo de Israel. E a bênção segue, né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então é a bênção dos sacerdotes, a bênção sacerdotal. No capítulo, nós vamos ver também uma coisa interessante, que o livro de Números, a palavra números, vem da Septuaginta, né, que é a tradução do hebraico para o grego, feito no século 2 ou 3 antes de Cristo. O nome em hebraico do livro de Números é Bemidbar, que significa no deserto. Geralmente os nomes dos livros do Antigo Testamento, ou do Pentateuco, né, melhor dizendo, iniciam no nome hebraico com a primeira expressão, ou a expressão-chave do primeiro versículo. Então no capítulo 1 diz: falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. Então no deserto é Bemidbar. Então o nome em hebraico é Bemidbar. O nome Números é uma versão grega e quer mostrar os 2 recenseamentos que são registrados no livro de Números. O primeiro está do capítulo 1 até o capítulo 4 e o segundo recenseamento lá no capítulo 26. Então por isso a palavra Números, mas no hebraico o nome é Bemidbar. Bom, então nós vamos ver aqui algumas coisas. No capítulo 2, nós vamos ver que Deus ele ordena que as tribos se assentassem em ordem ao redor do tabernáculo. Então, do lado norte, dos 4 lados do tabernáculo, seriam 3 tribos. Então, do lado norte seria a tribo de Azer, a tribo de Dan e a tribo de Naftali. Do lado sul, a tribo de Gade, Ruben e Simeão. Do lado leste, a tribo de Issacar, Judá e Zebulon. E do lado oeste, a tribo de Benjamim, Efraim e Manassés. Note aí que Efraim e Manassés são os 2 filhos de José, né? Então eles foram recebidos por Jacó como filhos, lá em Gênesis 49, 48, uma coisa assim. E agora eles aparecem aqui, né, as 2 meia tribos, simbolizando a tribo de José. Então, a sequência dos assentamentos era essa. Então, cada lado, norte, sul, leste e oeste, ficariam 3 tribos, ok? E aí agora no capítulo 4, nós olhamos o seguinte, nós vamos ver aqui
que Deus escolheu os filhos de Arão os filhos de Arão são escolhidos para o serviço do santuário. Então, Arão tinha 4 filhos. Isso é importante a gente gravar. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú, no capítulo 3, no versículo 4, eles morrem, o Senhor os mata por causa de uma desobediência no ofício do sacerdócio. Eles oferecem um fogo estranho e Deus não aceita este fogo estranho, então eles são fulminados ali. Então, os 4 filhos de Arão são esses, né? Nadab e Abiú, os 2 morreram por oferecer fogo estranho, e também Eleazar e Itamar. Os 2 foram depois sucessores de Arão. Então nós temos aqui agora, nós vamos fazer assim um apanhado geral, né? Não podemos nos ater muito nos detalhes, porque senão os vídeos vão ficar muito grandes. Então nós temos agora, no capítulo 4 ainda, nós temos as funções dos filhos de Levi. Nós sabemos que Deus instituiu o tabernáculo, e o tabernáculo havia diversos elementos. Os móveis do tabernáculo, as cortinas, as tábuas, as bases, né? Então havia vários elementos. E quando o povo de Israel partia nas suas jornadas, eles teriam que desmontar este tabernáculo e desmontar estes elementos. Eram vários elementos. Então, essa tarefa foi dividida entre os 3 filhos de Levi. Levi tinha um filho que chamava Coate, Merari e Gerson. Então, Coate, Merari e Gerson. Os filhos de Coate, a família de Coate, eles levavam, quando era desmontado o tabernáculo, eles levavam a arca, a mesa, o candelabro de ouro, os altares e os vários utensílios que eram utilizados para os sacrifícios, né, no serviço ali do santuário. A família de Merari levava as tábuas, os varais, as cortinas, as bases, as estacas e as cordas que eram usadas para armar a tenda do tabernáculo, né, armar o tabernáculo no deserto. E os filhos de Gerson levavam as cortinas do pátio, né, que ficava do lado externo do tabernáculo, levavam as cortinas do pátio, né, e as cordas também eram levadas pelos gersonitas. Então era dividido essa tarefa entre os 3 filhos de Levi. Bom, no capítulo de número 5, nós vemos a lei sobre o leproso e o imundo, né? Então, o leproso e o imundo, eles deveriam ficar fora do arraial. Então, eles não poderiam viver no convívio, né? O leproso tinha que ficar fora do arraial até que ele sarasse da sua lepra, e o imundo ficaria fora do arraial até que se passasse o seu tempo de purificação. Então eles poderiam voltar para o convívio dos filhos de Israel. E nós vemos também uma coisa interessante aqui no capítulo 5, no versículo 17, do versículo 11 em diante, nós vemos a prova da mulher que era suspeita de adultério. Então, quando o marido desconfiava da mulher, que ela estava traindo, cometendo adultério, e não tinha prova, né? Ela não tinha sido pega no ato, não tinha nenhum tipo de testemunha, não tinha como provar. Mas o marido, enciumado, ficava inquieto e ele queria uma prova de que esta mulher estava sendo fiel a ele. Então, qual que era o método
de descobrir se a mulher estava sendo fiel ou não neste caso? Ela tomava uma água, né, a água da amargura. Então, nessa água, se ela tomasse essa água e não acontecesse nada com ela, então ela era livre, né? E o marido entendia que ela era fiel, porque foi provado, né, pelo próprio Deus, porque isso era algo sobrenatural, né? Então, se ela tomasse a água e não acontecesse nada, ela era inocente. Mas se ela tomasse a água e se descaísse a sua coxa e inchasse o seu ventre, então isso era a prova de que aquela mulher era culpada do ato de adultério. Então aí se procedia como a lei mandava naquela época, né? As adúlteras deveriam ser apedrejadas. Então esse era um meio de mostrar, de Deus revelar se aquela mulher era inocente ou culpada da acusação de adultério. Então o caso era resolvido assim. Agora no capítulo 6, nós temos uma lei, é a lei do nazireado, era o nazireu. O nazireu, ele tinha algumas proibições. A primeira proibição era que ele não podia beber nenhum tipo de bebida forte, nenhuma bebida embriagante. Segundo, ele não poderia comer e nem beber nada que viesse da uva. Então não podia comer uva passa, não podia chupar a uva, o fruto da uva, não podia beber vinho no suco, nenhum tipo de nada que viesse da uva, tá? E uma outra coisa, ele não poderia rapar a cabeça, cortar o seu cabelo de forma alguma. Lembra da história de Sansão? Sansão era nazireu e ele perdeu a sua força porque os filisteus cortaram o seu cabelo. Então era uma outra proibição do nazireu. E também o nazireu não poderia de forma alguma tocar em nada morto, nem corpo de animal morto, nem da sua própria família, né? Nem o cadáver do seu pai, da sua mãe, ele não poderia tocar de forma alguma, né? Isso está lá no capítulo 6, no versículo 6, diz: todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, né? Por eles não se contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Então eles não poderiam nem tocar no pai morto, na mãe morta, nos irmãos mortos, em nenhum tipo de cadáver. Era outra restrição para o nazireu. Então isso está no capítulo de número 6. No capítulo de número 7, está escrito aí sobre as ofertas, né, que os príncipes deram, os príncipes de cada tribo deram para a consagração do sacerdócio. Então aqui no capítulo 7, e também, né, no capítulo 7. Então nós vemos aí o seguinte, que o que acontecia? Eles deram ofertas para a consagração do tabernáculo. Então aí no capítulo 7, temos aí algumas ofertas que os príncipes eles fizeram para o tabernáculo. Então eram 12 tribos, 12 príncipes, ofertaram a mesma coisa. Então todos eles ofertaram um prato de prata, tá? De 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, uma taça de prata de 10 ciclos, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, um bode para expiação do pecado, 12 bois, 5 carneiros, 5 bodes
e 5 cordeiros de 1 ano. Então, cada príncipe, totalizando 12 príncipes, tem o nome deles aí no capítulo, todos eles ofereceram a mesma coisa. Essas ofertas que eu falei aqui, cada um deles oferecia essa quantidade de coisas. E depois, no final, para você ter uma soma, é só você multiplicar cada item desse por 12 e você vai ter um total. Um exemplo, 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de prata e assim por diante. Então é só multiplicar por 5. Tá? E aí no capítulo de número 8, nós vamos ver a consagração dos levitas para o sacerdócio. Então Deus escolheu os levitas, ele escolheu os levitas para o sacerdócio, e quando eles foram ser consagrados, houve um ritual. Então o que eles tiveram que fazer? Primeiro, foram aspergidas, água sobre eles, tá? Eles tiveram que rapar todo o pelo do seu corpo, tiveram que lavar suas vestes e ofereceram um novilho, e mais a oferta de manjares. Esta oferta de manjares, ela era constituída de flor de farinha amassada com azeite. Flor de farinha era a melhor farinha de trigo naquela época, Hoje seria a farinha nita, vamos dizer assim. E também um novilho para expiação do pecado. Então, nesta consagração, houve esta oferta, um novilho, tá? Mais a oferta de manjares, de flor de farinha misturada com azeite, e também um novilho para a expiação do pecado. Então essa foi a consagração dos sacerdotes. Aí no capítulo de número 9, nós vamos ver a celebração da Páscoa. Quem sabe, lá em Êxodo capítulo 12, foi instituída a Páscoa, Então eles comeram a Páscoa no Egito, na última noite, na noite da morte dos primogênitos, e agora eles vão celebrar a Páscoa novamente no deserto do Sinai. Então, nessa celebração da Páscoa, aconteceu no 2º ano da saída de Israel do Egito, no 1º mês, aos dias 14 do mês. Então, dia 14 do 2º ano, dia 14 do 1º mês do 2º ano que eles saíram do Egito. Então eles celebraram a Páscoa novamente. E depois, alguns não participaram desta Páscoa. Então eles chegaram e reivindicaram, que eles também, por algum motivo, eles estavam viajando, ou eles estavam impuros, tal. Então Deus ordenou que se celebrasse a Páscoa novamente para estas pessoas que não tinha participado da primeira celebração. Então, a segunda celebração, isso aqui é interessante. A primeira celebração foi no dia 14 do 1º mês do 2º ano que eles tinham saído do Egito. A segunda celebração foi no dia 14 do 2º mês, tá? Do 2º mês. Peraí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Os filhos celebram a Páscoa. Isso, no 2º mês. A primeira celebração foi no 1º mês, Então, um mês depois, no 2º mês, no dia 14, eles celebraram a Páscoa novamente para aqueles que não participaram da primeira celebração. Certo? Então, esse é o capítulo 9, a celebração da Páscoa. No capítulo 10, nós vamos ver aqui as 2 trombetas de prata. Então, fizeram essas 2 trombetas, e uma coisa interessante é que quando tocava, as trombetas, elas serviam para o aviso, porque muita gente não tinha como falar e todo mundo ouvia ao mesmo tempo, então eram usadas trombetas. Então, o que acontecia? Quando eram tocadas as 2 trombetas juntas, significava que toda a congregação estava sendo chamada. Então, 2 trombetas, toda a congregação estava sendo chamada.
quando tocava-se uma trombeta só, eram os príncipes de Israel, os cabeças, que estavam sendo convocados. Então tocou uma trombeta, duas trombetas, toda a congregação. Uma trombeta, os príncipes estavam sendo convocados. Então, quando era tocada sons curtos e fortes, era um aviso para as tribos partirem, para partirem, que a nuvem estava se elevando, ou a coluna de fogo, então eles iam partir para uma outra localidade. Então aí tocava a trombeta de uma forma diferente, como se fosse retinir, né? Tocava as trombetas retinindo. Então as tribos teriam que partir naquela época. Então, quando tocava os primeiros toques curtos, as tribos que estavam do lado leste, eles teriam que partir, né? E depois, também, quando tocava de novo, as tribos do lado sul, né? Esse leste, oeste, norte, sul, eram chamadas, eram convocadas a partir daquela localidade, a partir de sons fortes e curtos, certo? Então, duas trombetas chama a congregação, uma trombeta chama os príncipes, e os toques curtos, né, e fortes eram sinal que eles tinham que partir para outra localidade. E uma coisa interessante que nós vemos ainda aqui no capítulo 10, e no versículo de número 11, é que eles partem do Monte Sinai. Eles ficam acampados ao pé do Monte Sinai um período de tempo, e agora eles vão partir, está no capítulo 10, versículo 11, e aconteceu no segundo ano do segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas no deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Então aqui eles partem no segundo ano, no segundo mês e no dia 20. Então eles ficaram parados cerca de mais ou menos 11 meses, mais ou menos ali no pé do Monte Sinai, e agora eles vão partir do Monte Sinai. E uma coisa interessante também, ainda no capítulo 10, no versículo de número 29, é que Moisés, ele faz um convite para o seu cunhado, chamado Obabe, ir com eles, né? Nós vamos partir daqui, né? E o cunhado estava com ele naquela ocasião, e ele diz, nós vamos partir, então vamos conosco, né? Vamos fazer parte, você conhece o deserto bem, né? Então vamos conosco. Mas ele não quis ir, né? Então o cunhado de Moisés se chamava Obabe. O sogro de Moisés, ele tinha dois nomes, um era Reuel, que está no próprio versículo 29 aí, né? E o outro nome era Jetro. Então quando você ouvir o nome Reuel e Jetro, você pode entender que era o sogro de Moisés, o pai de Zípora, né? E o Obabe aqui era o irmão de Zípora, o cunhado de Moisés. Então agora no capítulo de número 11, nós vamos ver algo que acontecia muito, ou aconteceu muito no livro de Números. Eram as murmurações. As murmurações, elas eram constantes no livro de Números. Então aqui no capítulo 11, nós vemos aqui no versículo 4 que o vulgo, o que era o vulgo? O vulgo eram algumas pessoas egípcias que saíram com o povo de Israel no deserto. Então esse vulgo começou a murmuração. Começou a murmuração e contaminou todo o Israel, ou a maioria deles, vamos dizer assim, a maioria das pessoas de Israel. Então ali houve uma murmuração. E no versículo 11 a 15, por causa dessa murmuração, Moisés ele acha muito pesado o seu cargo, né? Ele diz, Senhor, o cargo é muito pesado para mim. Eu não estou aguentando mais, é muito peso, é muita reclamação, muita murmuração. Então Moisés ele acha o seu cargo muito pesado. Então o que Deus faz?
Deus ele vai designar 70 anciãos. Não podemos esquecer desse número, né? 70 anciãos para poder ajudar Moisés no seu trabalho com o povo ali, certo? No capítulo 12, nós olhamos e vemos aqui que Moisés e Miriam, eles levantam uma reclamação contra Moisés. Capítulo 12. Eles levantam uma sedição, né? Os próprios irmãos não vigiaram ali, né? Infelizmente, eles se levantaram contra Moisés. E por causa dessa rebelião contra Moisés, de Arão e Miriam, Miriam ficou leprosa, né? Foi um castigo, vamos dizer assim, um castigo de Deus para Miriam. Arão não ficou leproso, no meu ponto de vista, porque ele era o sumo sacerdote, né? Então ele não poderia, Deus tinha escolhido ele, então Deus poupou ele dessa praga. Mas Miriam sofreu e por causa disso ela teve que ficar 7 dias afastada, né? Lembra bem desse número, 7 dias afastada da comunhão de Israel e afastada do arraial, né? E eles tiveram até que esperar ela para poder partir, né? Novamente, Miriam não podia ficar para trás, então eles esperaram ela por 7 dias. Aí ela ficou sã, né? E passou o castigo de Deus. Então esse é o capítulo 12. O capítulo 13 é um acontecimento histórico, né? Muito pregado, ensinado nas igrejas, que é o envio dos 12 espias para espiar a terra de Canaã. Então os 12 espias foram espiar a terra de Canaã e ali eles trouxeram um relatório, né? E nesse relatório 10 espias trouxeram um relatório negativo, ok? 10 espias trouxeram um relatório negativo e 2 espias trouxeram um relatório positivo. Tá? Então, 10, um relatório negativo, eles são muito fortes, nós somos como gafanhotos aos seus olhos, eles são gigantes, nós não vamos conseguir vencer e tal. 10, relatório negativo. E 2 deles, Josué e Caleb, trouxeram um relatório positivo. Eles disseram, eles são grandes mesmo, são gigantes, porém nós vamos vencê-los em nome de Deus. Então isso aí está no capítulo de número 13. No capítulo de número 14, nós temos mais murmuração. Aí o povo chorou, né? Alçou a voz, murmurou contra Moisés e Arão, né? E disseram, nós poderíamos ter morrido lá no Egito mesmo, porque lá pelo menos tinha carne, tinha isso, tinha aquilo, agora nós vamos morrer nesse deserto. Então, mais murmuração, certo? No capítulo de número 15, nós vamos ver algumas leis, né? Não dá para detalhar aqui, porque são muitas coisas, mas o capítulo 15 é como se fosse uma repetição, né, das diversas leis a respeito de sacrifícios, né? Um exemplo, o versículo 27. E se alguma alma pecar por erro, por expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano. E o sacerdote fará expiação pela alma que pecar, quando pecar por erro perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Então aqui vai repetir várias leis a respeito dos sacrifícios, de como seriam feitos os sacrifícios. Aí no capítulo 16, nós temos algo, também um acontecimento importante, que é uma rebelião, né, dos levitas, né, de alguns levitas, que eram Corá, Datã e Abirão. Então eram pessoas influentes, e eles levantaram contra Moisés, né? E dizendo que não era só Moisés que era o líder, que Deus poderia usar eles também. Então, Corá, grava bem esses nomes, né? Corá, Datã e Abirão, certo? E no capítulo, aí Moisés vai mostrar que Deus escolheu ele. Então ele fala, vamos nos reunir, né, e vamos tirar a prova. Foi Deus mesmo que nos escolheu, eu e Arão, ou se não foi. Então Moisés fala, se essas pessoas, das famílias de Corá, Datã e Abirão,
morrerem de morte natural, então Deus não nos usa, Deus não nos escolheu. Mas se acontecer algo diferente, a terra se abrir, engolir essas pessoas, então vai ser a prova de que Deus nos escolheu. Então aí no capítulo 16, do versículo 29 em diante, a Bíblia diz que a terra se abriu, né? Engoliu aqueles homens, né? No versículo 30, e eles desceram vivos ao sepulcro, né? A terra engoliu eles porque Deus tinha escolhido Moisés. Então aqui nós falamos resumidamente até o capítulo 16. Nós vamos encerrar este vídeo aqui, né? E nós vamos fazer a segunda parte em um outro vídeo. Mas se você não é inscrito no canal, aproveite, faça a sua inscrição, e acione as notificações, deixe o seu joinha aí, o seu gostei, porque isso ajuda bastante o nosso canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.